Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura de vocês. Hoje, nossa turma aí, G3, e a nossa aula é de matemática. Pessoal, vem com a gente. Então, pessoal, hoje nós vamos compreender o que são e também como ler gráficos. Vamos ver vários tipos aí. Bem interessante. Então, para isso, lápis, caderno e borracha, para eventuais anotações aí, prepare sua mente também, e pessoal de casa também se prepare para aprender sobre gráficos, ok? Mas antes do nosso mindfulness, momento aí de relaxamento, de atenção plena, de concentração. Escutar o silêncio, ouvir o silêncio, pessoal. Esse mindfulness, né, exige atenção plena e concentração. Relaxe e siga as instruções do líder, que no caso sou eu. Então, pessoal, mais uma vez, é sempre necessário ficar em silêncio no mindfulness, mas hoje o mindfulness é sobre o silêncio, então a gente tem que duplicar o nosso silêncio aí. E a ideia do nosso mindfulness hoje é tentar escutar os sons externos, tá? Então, você vai tentar escutar, talvez, o som do computador, o som da rua, ou o som de pessoas em casa, sons que estejam para fora. E daí você tenta listá-los aí na sua mente, quais são os sons que você está ouvindo, enquanto a gente faz um momento de respiração, ok? Então, se a gente... Eu jurava que você ia falar que tinha que escutar o silêncio. Então, a brincadeira é essa, mas, na verdade, a gente vai escutar os sons que a gente ouve quando a gente fica em silêncio, né? Basicamente isso. Então, se assente aí na sua cadeira, confortavelmente, coluna ereta, ok? Feche os olhos, respire fundo pelo nariz, solte pela boca. Tente esvaziar agora a sua mente, ficar em silêncio o máximo possível. Tente ouvir cada som que acontece aí ao seu redor, na sua casa, na sua rua, no seu ambiente aí. Vou dar um tempinho para vocês escutarem, listem eles, prestem atenção, tente se conectar com cada um desses sons e continue mantendo a sua respiração controlada, respirando fundo pelo nariz e soltando pela boca. Os sons que você escuta, eles são muito estridentes, agudos, graves. Perceba eles. Será que eles te incomodam? Eles são algo relaxante para você? Tente entender de onde vem esse barulho, quem está fazendo, ou o que está fazendo esse barulho. O som, gente, é uma perturbação no espaço, no ar. E esse ar que é perturbado, ele vem até nossos ouvidos e vibra os nossos tímpanos. Então, o que será que está perturbando o ar aí? O que está vibrando os seus tímpanos? Continue respirando fundo pelo nariz, soltando pela boca. Será que você ouve sons na sua rua? Tente cada vez mais a sua concentração, ouvir sons menores e mais longe. Aguce agora o seu sentido auditivo. Tente ouvir os sons
mais sensíveis, menores possíveis de ser ouvidos. Pessoal, pode abrir os olhos devagar, tranquilos. Então, semana passada, pessoal, nós vimos aí as propriedades das potências, né? Hoje, nós vamos conhecer os tipos de gráficos, ok? A gente vai ter essa semana aula só sobre gráficos, então, hoje a gente vai uma aula introdutória sobre gráficos, como ler, quais tipos e tudo mais, e na quinta-feira a gente vai ter uma aula daí mais aprofundada sobre como montar gráficos, como desenhar gráficos. Henrique? São gráficos de tabela, sim, ou são gráficos tipo gráfico de um jogo? Não, não é gráfico, né, de jogo, é gráfico tipo tabela mesmo. É gráficos matemáticos, né? Calma, Sim, pequeno sim. professor. Ô, professor, você percebeu uma coisa? O quê? Que temos dois artistas na nossa sala? A Joana, psicóloga. O Henrique é um detetive? Muito bom, Na é real, que o verdade. Henrique, ele é produtor de game. Como é que era? Esqueci agora. Game design. Aí, ó, Isso. Game design e a e Ana Sofia é RPG. atriz. E a Ana Sofia é atriz, muito bom. Só temos E eu sou um Deus. desenhista, Que é a programador. atriz? ótimo. Deus É do só novo mundo. talento. A Camila também é É só atriz. talento. A Camila também. Só tem uma artista aqui nessa. Só temos talentos aqui, ótimo. Pessoal, E eu relembrando sou um então, ótimo Kira. relembrando então aí as Eu matérias. sou editor barra produtor de música. Muito bom. Lembrando as matérias aí que a gente viu nas últimas semanas, né? A gente está aí na quinta semana da sprint, nas últimas 4 semanas, a gente até conversou sexta-feira sobre isso, né? Nós vimos a reta numérica aí, né? Onde a gente trabalhou com os números inteiros positivos e negativos e os números decimais, né? Falando sobre a reta numérica. E a gente viu também expressões numéricas, ordem das operações, sinais de associações e propriedade das potências. Hoje, pessoal, a gente vai começar a falar, então, sobre gráficos. E uma matéria muito importante que a gente aprendeu para gráficos vai ser justamente a reta numérica, pessoal. Então, eu quero muito que vocês lembrem aí a respeito da reta numérica, estejam familiarizados com ela, lembrem das suas propriedades, ok? O lado negativo, o lado positivo. Aqui no meio temos números decimais, aqui os números inteiros, né? Para a direita a gente vai aumentando, para a esquerda a gente vai diminuindo. Por quê, pessoal? Porque a gente vai precisar usar a reta numérica em alguns momentos para montar gráficos, ok? Gráficos se utilizam de retas numéricas. Então, é importante a gente ter aprendido a reta numérica, a gente, né, teve essa aula antes, para a gente poder hoje falar sobre gráficos, ok? Então, é importante a gente ter visto a reta numérica aí. Então, quero muito que vocês se utilizem aí dos conhecimentos adquiridos durante as aulas de reta numérica, ok? E, por fim, então, vamos a entender o que são gráficos, pessoal, o que de fato são gráficos. Sávio, lê para a gente aí o que são gráficos. Tá bom. Então, gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas, é isso? Isso. Uhum. Qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo. Abre. Como é que é o nome? É parênteses, né? Parênteses. Abre parênteses. Matemática, estatística, geografia, economia, história e etc. Fecha parênteses. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para
tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Boa, muito obrigado, Sávio. Ótima leitura, aliás. Obrigada. De nada. Então, gente, gráficos é uma maneira gráfica, né? Uma maneira visual da gente olhar dados. Em vez de você pegar uma tabela cheia de números, cheia de nomes, cheia de coisas, às vezes fica muito complexo a gente ver isso, analisar isso, certo? E quando você olha para um gráfico, o gráfico mostra de cara coisas que a gente não visualizaria se fosse simplesmente uma tabela de números, por exemplo, né? A gente não veria, por exemplo, se essa tabela de números está aumentando, está diminuindo, se teve uma queda, um aumento, se ela se repete ao longo do tempo, né? No caso de padrões, tendências. Então, elas são muito importantes, pessoal, de forma qualitativa e quantitativa, ok? Porque ela também nos dá informações numéricas, se a gente analisar mais de perto. Mas, de uma primeira olhada, assim, você já consegue tirar várias informações. Isso que é o importante, ok? Você tirar informações rápidas, né? De uma maneira mais visual. Além disso, veja que ela não é exclusiva da matemática, gente. Perceba que a gente pode usar em estatística, geografia, economia, história, né? O professor de história, em algum momento da vida, ele já usou lá com vocês a linha do tempo, né? Para mostrar, né, a história de tal tempo até tal tempo, o que aconteceu em cada ano e tudo mais. Isso aí é uma maneira gráfica de mostrar, pessoal, né? Uma maneira organizada de mostrar as épocas, né? Então, é um tipo de gráfico também. Então, se usa na história, na economia ali para analisar a situação financeira de alguma empresa ou algo desse tipo. Na geografia, para a gente medir, por exemplo, a quantidade de pessoas que moram em um determinado estado ou país ou cidade, né? Quantos nascimentos, quantas mortes, né? O valor monetário lá, o PIB, né? Esse tipo de análise é feita por gráfico. Na estatística, para você entender conceitos aleatórios e tudo mais, e na própria matemática, para a gente compreender diversas áreas matemáticas usa-se de gráficos, né? Que a gente chama de funções. Então, análise de funções, análise para você prever coisas futuras. Então, um gráfico, às vezes, ele dá uma previsão de algo que pode acontecer. Por exemplo, a gente viu lá o gráfico lá que apareceu em tudo que é lugar, né? Quando estava lá do Covid, eles mostraram vários gráficos lá de como que estava o Covid, daí, tipo, a gente precisava baixar o gráfico, alargar o gráfico, por isso que a gente tinha que ficar em casa e tudo mais. Lembra de todas essas coisas jornalísticas que passou? Então, a matemática, ela faz essas previsões, ok? Então, a gente usa de vários gráficos para a gente analisar coisas úteis no dia a dia, ok? Então, o saber interpretar, ler um gráfico é muito importante. E, além disso, pessoal, saber os tipos de gráfico e o objetivo de cada um também. Então, se a gente analisar aqui, ó, pessoal, existem vários modelos de gráficos, ok? Olha aí, ó. Gráfico de linha, gráfico de barra, né, gráfico em espiral, gráfico de pizza, tem vários tipos de gráficos e é muito necessário, então, a gente saber como que eles funcionam, ok? Por isso, a gente vai dar uma analisada em cada tipo aí. Primeiro, vamos olhar aí os elementos de gráfico. O que gráficos têm de elementos, ok? Constituídos para que a gente possa sempre olhar para essas coisas, ok? Né? Porque aqui a ideia é a gente poder analisar gráficos, né? Que vocês fiquem bons em analisar gráficos. Essa é a ideia da aula de hoje. Para você ficar bom em análise de gráfico, pessoal, você precisa saber para onde olhar. Né? Olhar para um gráfico, simplesmente olhar para ele, ó, que bonitinho, olha que colorido, né? Olha a cor dele, que maravilhoso. Nossa, olha como está grande essa linha aqui, que legal. Não é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar num gráfico, né? A gente tem coisas que a gente precisa olhar para o gráfico, que são os elementos. Esses elementos é que nos darão informações, ok? Então, olha lá, ó.
Os elementos do gráfico são geralmente o título, né? Que todo gráfico geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Então, você olhar para um gráfico simplesmente, ele não faz sentido. O que vai fazer sentido? Sobre o que esse gráfico? Que é o título. Então, vai aparecer lá um gráfico, finanças da empresa tal. Olha o título, agora eu sei do que é. Eu já sei o que eu vou analisar. As finanças de tal empresa, ok? Através desse gráfico. Então, o título é que vai me dizer sobre o que o gráfico é. A fonte, pessoal, muitos gráficos, sobretudo os de área estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. Então, pessoal, olha que importante essa informação. A gente sabe se o gráfico é confiável, se ele tem informações reais através da fonte, tá? Né? Se você olhar lá a fonte lá, né, o site que foi retirado as coisas, IBGE, o site que foi retirado as coisas, governo federal, poxa, confiável. Agora, o site que foi tirado minhasperipécias.com. Deus vai pensar, será que é verdade essas coisas que estão colocadas no gráfico, ok? Então, até para a gente ter uma noção da veracidade das coisas. Às vezes a gente, ultimamente, se fala muito em fake news, né, Lara? Muito se fala em fake news. Então, para a gente não cair em fake news, é importante olhar para os gráficos. Às vezes a gente vai lá e para os gráficos não, para a fonte das coisas, né? Então, o gráfico, às vezes tem gráfico lá, tipo, olha aqui como é que está o PIB do Brasil comparado com o PIB da Mongólia, e daí coloca lá e você pensa, nossa, tá tudo que esquisito. Você tem que olhar para a fonte para ver se é real. @choquei. @choquei é ótima. Tem Fonte. como. Exatamente, @choquei não ajuda a gente. Então, gente, olhar para a fonte é muito importante, ok? Ano de publicação, né, da fonte referida é muito importante porque você olhar um gráfico desatualizado, ele pode dizer coisas que não vão fazer sentido agora, ok? Você olhar para um gráfico de 1960 e olhar para um gráfico de agora, né, você vai achar, meu Deus, 1960 estava ótimo. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó, as escalas aqui econômicas e tudo mais, só que o dinheiro era outro, gente, né? Você falar sobre cruzeiro e falar sobre real né, totalmente diferente. Gente, cuidado, muito importante isso que o professor Juan falou. Uma informação correta, porém descontextualizada, também pode ser uma fake news. Exatamente. Também pode ser uma fake news. Então, atentem-se, às vezes as pessoas... o que caracteriza uma fake news, né? A manipulação da informação. E aí a manipulação tanto pode ser porque a informação é falsa, quanto pode ser porque, apesar de ser uma informação verdadeira, cria-se um contexto por trás dela que não corresponde com a realidade. Seja porque é uma informação verdadeira, porém lá de 1960, como o professor Juan trouxe, né? E que está sendo mostrada como se fosse atual. Então, tudo tem que ser percebido. E vocês têm que estar o tempo inteiro atentos a prestarem atenção sobre essas informações. Por quê? Porque ano eleitoral é ano em que super surgem fake news. Então, é preciso estar super atento. Esse ano, especificamente, vai bombar fake news para todos os lados. E aí, quem está informado corretamente é aquele que está atento, né? Então, Verdade. muito bom. Além disso, olha as fontes. Ainda bem Exatamente. que eu não preciso me preocupar em votar, porque... Mas vai precisar, viu? Vai precisar um dia. Vai precisar e tá Um mais cedo dia. do que você pensa. Esse dia ainda não chegou. E outra coisa, gente, muito importante aí, não só, né, tipo, a gente tem que olhar para a fonte, mas se vocês souberem ver gráficos, você vai ver aquele gráfico que é mais mentiroso, digamos assim, aquele gráfico que é mais realista, ok? No sentido de você saber analisar um gráfico. É muito fácil eu mostrar um monte de gráfico para vocês aqui e falar, ó, aqui, ó, é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que eu vou fazer, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Então, é legal aí a gente ter essa análise de gráficos. Então, título, fonte, números, pessoal. O gráfico geralmente se utiliza, como eu disse, da reta numérica. Então, geralmente ela traz números, traz escalas, traz porcentagens, traz quantidade de pessoas, traz quantidade de dinheiro. Então, a gente precisa olhar para
para essa parte, ok? Números são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos, pessoal. A maior parte delas utilizam números, seja para indicar quantidade, tempo, mês, ano, ok? Então, sempre a gente vai ter esse tipo de coisa. Então, é importante a gente olhar para o número e para que tipo de número, ok? Só olhar para o número é uma porcentagem, é uma quantidade, é pessoas, é mês, é ano, né? Porque você pode falar, ó, o crescimento de pessoas em um mês, ou o crescimento de pessoas em um ano, é diferente a análise que você vai fazer, certo? Se você olhar para a quantidade de pessoas em um ano que nasceram, vai ser muito maior do que um mês. Então, para você saber, né, é imprescindível você saber também que tipo de número é esse. E, por fim, as legendas, né? Grande parte dos gráficos apresentam legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados. Então, a tal cor representa isso, a outra cor representa aquilo. Isso aí ajuda a gente a visualizar o gráfico. Legendas também de falar, ó, essa barra aqui é tal coisa, essa outra barra é tal coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui num gráfico aqui, ó, para a gente ter uma noção. Olha, cada cor aqui, ó, pessoal, é uma coisa. Olha lá, o roxinho aqui, agora não sei, mais forte aqui, é a pessoa, ó, vamos começar do começo, né? O professor está querendo já pular a situação aqui. Vamos olhar o título. Proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos nos anos de estudo de 1996. Ok? Então, ó, é a proporção de pessoas que utilizavam fonte de informações sobre algum acontecimento político, tá? Então, é essa análise que a gente vai ver. Então, é sobre isso. Então, olha lá, a barra roxinha significa sem instrução e menos de 4 anos. Então, a pessoa que não tem instrução durante 4 anos ali, ela não teve instrução nenhuma. De 4 a 7 anos, né? De 8 a 10 anos, de 11 anos ou mais. Daí aqui as pessoas que utilizam alguma fonte e aqui as pessoas que não utilizam nenhuma fonte. Então, as barrinhas aí, ó. Quanto tempo que as pessoas não usam fontes, ok? Então, pessoas que utilizam alguma fonte são, ó, quase 80%, né? E que as pessoas que estão há 11 anos sem utilizar nenhuma fonte, né? Utilizam alguma fonte, mas faz muito tempo que não utilizam, são as amarelas, ou seja, quase 100% das pessoas utilizaram alguma fonte algum dia, mas há muito tempo atrás. Isso no ano de 1996. Olha a fonte aqui, ó, IBGE, suplemento, abril, né, um texto do IBGE. Temos aqui as legendas, né, a legenda, aqui mais legenda, as cores, isso aqui é um gráfico de barras, o título, e aqui, ó os números aqui, pessoal, ok? A nossa reta numérica, ela não está deitada, ela está em pé aqui, né? E ela é uma reta numérica que vai do 0% até o 100%, ou seja, uma porcentagem de pessoas do Brasil, tá? Então, veja quanta informação que a gente consegue tirar de uma coisinha pequenininha dessa aqui. E cada vez que a gente analisar, a gente tira mais informações, ok? Mas a gente precisa saber para onde a gente olhar. Então, olhar aí para os elementos, ok? Continuando. Então, vamos dar uma olhada em colunas de gráficos, ok? Poxa, queria saber por que está saindo para fora meus slides assim. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, gente, só para não ficar feio os nossos slides aí. O que está acontecendo? Estou usando no computador. E eu acho que ele deu um bug aí no computador. Eita. Eu não sei por que está acontecendo isso, por que está saindo da tela alguns
algumas coisas escritas, eu não sei o que... Aperta F5, não. Atualiza. Mas é porque na parte do gráfico, do gráfico não, do slide aqui, já tá assim também. Eu não sei arrumar, não. Deixa eu ver se é isso aqui. Exterior. Tentar abrir aqui. No Drive ele tá certinho, é que eu baixei o slide pro computador, entendeu? Aí no computador ele bugou. Eu vou continuar assim mesmo. Fazer o quê? Paciência. Então, ó, também conhecido como gráfico de barras, né? Então, gráfico de colunas e gráfico de barras são a mesma coisa. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de duas maneiras. Deitadas, né, na horizontal, ou em pé, na vertical. Ok? Então, o gráfico de coluna geralmente tem, ó, categoria 1, categoria 2, categoria 3, então a gente pode distribuir em categorias. Aqui o número, né, pode ser a porcentagem, quantidade, tempo, né? Então, as barras vão estar de acordo aqui, ó, na altura dos números. E daí, se ela for em pé, a reta numérica vem do lado aqui, daí a reta numérica também vem em pé, e as categorias vêm embaixo, ok? Então, olha lá, a legenda vem embaixo, e aqui a reta numérica está deitada, e daí a gente vê as barras crescendo na direção da direita da reta numérica, né? E aqui a gente vê a reta numérica em pé, onde as barras estão crescendo para cima. Beleza? Então, é só duas maneiras da gente visualizar a mesma coisa. Por que é importante a gente ver? Porque às vezes você conhece esse gráfico de barras em pé. Quando olha ele deitado, você se confunde todo. A única coisa que vai mudar é que as categorias vão ficar aqui na vertical e a reta numérica vai ficar na horizontal. Tá? Daí você vai só mudar para onde você vai olhar. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida em relação à análise de gráficos, pessoal? Ou de boa? De boa. De boa, né? Hoje foi tranquilo, porque a gente não, né, acostumado a sempre fazer conta, ver um monte de número. Hoje a gente só analisou gráfico. Pessoal, só que essa aula é importantíssima. Embora ela seja bem tranquila, ela é importantíssima para as nossas próximas aulas aí. Que a gente vai ir agora na atividade, a gente vai fazer alguma análise de gráficos aí, que serão importantes. Então, a gente ter todo esse conceito aí. Então, vamos dar uma pausa, pessoal. Todo mundo preparado? Estamos de volta, pessoal. Bom, vamos para a nossa atividade, então, pessoal, que a gente tem pouco tempo, ok? Então, agora, o primeiro exercício aí, pessoal, todos os exercícios aqui são individuais, vocês vão mandar a resposta para que vocês acharem para mim no privado aí, ok? Então, olha lá, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, isso aqui, ó, é a maneira como que o valor, não, como que as vendas de um determinado remédio evoluiu dentro da farmácia, ok? Ao longo do ano de 2011. Então, olha aqui, ó, a minha reta numérica, ela está na vertical, né? A horizontal aqui está me mostrando os meses, pessoal, olha, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aqui a gente tem aí a maneira como as vendas do meu produto evoluíram, né, durante esse ano. Então, de acordo com a análise do gráfico, pessoal, os meses que ocorre, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, aí vocês precisam me responder, qual foi os meses que teve a maior venda e a menor venda de remédio nessa farmácia. Manda aí no chat para mim. Pessoal, é rapidinho, é analisar o gráfico e enviar a resposta. Hoje a aula é só de análise de gráfico, tá fácil aí. Boa, Ana Sofia, isso aí. Então, os meses, Nicolas. Qual que é o mês que foi maior venda e qual mês foi menor venda?
Tem que olhar o gráfico aí, não chutar um número. Nem é número, né? É nome dos meses. Você vai ter que chutar. Chutar não, falar, né? Analisar o gráfico. Nicolas, é no chat privado, ok? E tá errado. Dá uma olhada melhor aí no gráfico. Lê de novo a questão. Legal, o pessoal está mandando aí. Você mandou 3 para mim, Caio. E aí, qual dos 3? Pera, era só um? Eu pensava Não, ó, que é era o mais de um. maior e o menor. Qual que é o maior e qual que é o menor? São 2. Ah, então tá mais fácil. Qual que é o maior e qual que é o menor? E aí? Falta algumas pessoas me responderem ainda, pessoal. Arthur, falta mandar a resposta. Joana, Cauã, Henrique Peixoto, Henrique Queiroz e Osana. Falta aí mandar a resposta, gente. Vamos lá. Bom, vamos olhar aqui então, pessoal. Análise aqui bem simples desse exercício aqui. Eu vi que algumas pessoas talvez se confundiram com o menor, mas o maior a maioria acertou. Na verdade, acho que todo mundo acertou o maior. O maior, de fato, é junho, ok? Onde teve a maior venda, ok? Olha lá. Ele é o maior de todos, é o pico aqui, ó. Eu juro que confundi junho com setembro. Percebi. Então, junho aí, ó, o maior mês, ok? Onde teve a maior venda. Então, o gráfico está me mostrando aqui o ápice. Então, é aqui que foi o maior venda. E a menor venda, pessoal, foi o ápice ao contrário, né? Então, seria o lugar mais baixo do gráfico. O lugar mais baixo do gráfico é aqui em agosto, gente. Perceba aqui, ó, janeiro, dezembro, eles estão acima, ó, se você pegar e traçar uma linha reta aqui, ó, eles estão acima do agosto. Então, agosto foi a menor venda. E junho foi a maior venda. Essa análise aqui é bem importante, pessoal, no caso de uma farmácia aí, para ela saber por quê, né, com base nessa análise, por que em agosto tal remédio vendeu menos e em junho tal remédio vendeu mais, tá? Essa análise é importante para a gente começar a entender algumas coisas. É dessa maneira que se faz ciência, por exemplo, gente. Analisar coisas através de gráfico aí, quando foi maior, quando foi menor. Então, esse gráfico aqui, né, de certa forma, ele foi simples de analisar. A gente está indo do mais fácil, né, das análises mais fáceis para as mais difíceis. Então, essa aqui foi a mais simples, por isso que eu estou dando até mais ênfase nela, para lembrar como analisar o gráfico. Então, aqui, ó, junho foi o maior, agosto foi o menor, ok? Vamos para a próxima, pessoal. Próximo gráfico um pouco mais complicado. A figura a seguir apresenta 2 gráficos. Então, olha lá, perceba que a gente tem um gráfico cinza aqui, pontilhado, e um gráfico preto aqui, né? Contínuo. Com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. E de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. Tá? Então, ó, o tracejado aqui, ó, são as reclamações não resolvidas e a linha contínua são as reclamações resolvidas, ok? As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Tá? Então, a gente pode ter resolvido a coisa num dia e depois no outro, ou pego e resolvido lá no mesmo dia, ou resolvido amanhã, ok? No outro dia. Então, a gente tem que dar uma analisada nesse sentido aí. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Então, que dia? Eficiência significa o quê? Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas é maior do que o número de reclamações recebidas. Tá? Então, que dia que é mais resolvido do que não resolvido? É isso que a gente tem que ver. Então, o gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações de gráfico, que o nível de eficiência foi
muito em quais dias? Então, em quais dias o nível de eficiência aí foi melhor, pessoal? Essa é a análise aí. É para colocar a resposta só do dia que teve mais reclamações resolvidas? Isso. Uhum. Só o dia que teve mais reclamações resolvidas. Beleza. Tá? Lembrando, a linha tracejada é a linha de reclamações não resolvidas e a linha contínua é a de resolvidas. Beleza? Continua assim os pontinhos, né? Isso. Os Ah, pontinhos. A linha preta aí, ela é contínua. Mais um pouquinho lá da aula de reta numérica, né? O que era a reta numérica contínua? Aquela que não tinha furos, né? Porque estava toda completa. A não contínua seria tracejada porque ela tem furinhos, né? Aqui a reta numérica está na horizontal, né? E a gente tem os dias da semana na vertical. Perdão, ao contrário. Os dias da semana estão na horizontal e a reta numérica está na vertical. Boa, Camila, você acertou. Só que são 2 dias. São 2 dias que as resolvidas excederam. Você mandou um dia só. Caio acertou. As duas? Nicolas, as duas. Aê! Nicolas, não sei, não entendi a sua resposta, Nicolas. Ficou confuso. Nem precisa fazer cálculo nessa, não, Nicolas. É só responder mesmo. Boa, Joana. Um dia tá certo. Agora falta o outro. Esse dia que tá todo mundo colocando... Então são 2? São 2 dias que excedeu, que as resolvidas excederam as não resolvidas. Tá todo mundo acertando esse dia que você falou. Foi o mesmo que a Camila acertou. O outro dia que acho que está tendo complicação, porque vocês estão olhando agora para o gráfico da mesma maneira que vocês olharam para o gráfico anterior. Só que esse gráfico ele mede coisas diferentes. Arthur, não são esses dias, não. Não foi esses dias. Boa, Joana, esse mesmo. Isso, Camila, olha aí, agora. Ah, não, pera, me confundi, não foi não. Perdão. Eu me confundi, gente, perdão, não. É que é parecido os nomes. Joana e Camila, não foi esses dias, não. Não. Porque, olha, percebam, gente, agora você não está comparando um gráfico só, você está comparando 2 gráficos. Você tem que comparar um gráfico com o outro. Tem que comparar o gráfico preto com o gráfico cinza. Quando que o gráfico preto é maior que o gráfico cinza? Mas aí seria o valor mais alto, né? Sim, quando o gráfico... Não o valor mais alto entre o gráfico. Ó. Perceba, na questão anterior, a gente estava analisando um único gráfico. A gente estava analisando os pontos mais altos e baixos de um único gráfico. Agora a gente está analisando 2 gráficos. Então a gente tem que analisar quando que o gráfico preto ele é maior do que o gráfico cinza. Então aí seria meio que a resposta do gráfico cinza? Você tem que analisar os 2. Só que o gráfico preto tem que ser maior do que o gráfico cinza. Gente, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Acho que esse aqui ficou difícil. Vamos junto. Eu fui o único que acertei até agora? Foi, Caio. Só você acertou. Que isso, pai, dar estourado. Que isso, hein? Aí sim. Então, gente, vamos analisar dia por dia. Na segunda-feira, o gráfico preto está aqui e o gráfico cinza está em cima, ou seja, as não resolvidas foram menor que as não resolvidas foram maior que as resolvidas. O gráfico preto são as resolvidas e o gráfico cinza as não resolvidas. Então, teve mais reclamações não resolvidas do que resolvidas. Então, na quinta, comparando um gráfico com o outro. Ok? Na sexta também. Olha aqui, ó. Na sexta, o gráfico
de resolvidas foi menor do que o de não resolvidas. No sábado e no domingo foi o mesmo, ou seja, não teve, né, no sábado e no domingo eles não resolveram nada, porque no sábado e no domingo provavelmente estavam descansando, né? Daí na segunda-feira, olha lá, ó, resolvidas estava lá embaixo e não resolvidas lá em cima, questões não resolvidas. Então, resolvidas é menor. Então, também aqui é menor. Agora, vamos olhar para terça, gente. Terça, o gráfico de resolvidas é maior do que de não resolvidas. Então, na terça, a gente teve mais coisas resolvidas do que não resolvidas. E na quarta? Na quarta também, ó. Na quarta, o ponto está acima do cinza. O ponto preto está acima do cinza. Então, na quarta, também a gente teve uma resolução maior do que não resolvidas. Vocês conseguiram entender isso? Então, a resposta seria terça e quarta. Ficou inteligível ou não? Ou não? Entendeu? Você vai, por isso que eu falei aqui, veja, no gráfico anterior, gente, a gente tinha analisado o gráfico entre ele mesmo. Daí a gente olhou o pico e o maior e o menor, né? A vibe lá em cima e a vibe lá embaixo. Foi isso que a gente viu. Aqui não. Aqui a gente está analisando entre dois gráficos. Quando que um gráfico está acima do outro? Entendeu? Então, o gráfico preto, ele estava abaixo do gráfico cinza em todos os momentos, com exceção da terça e da quarta. Terça e quarta, ele estava acima do gráfico cinza. Por isso, isso significa que o gráfico cinza era as reclamações resolvidas, então as reclamações resolvidas foram maiores do que as não resolvidas, que era o cinza. Tá bom? Deu para entender? Sim. Ótimo. Então, olha lá. Por exemplo, na terça-feira aqui, ó, teve 20 reclamações não resolvidas, mas teve lá mais ou menos umas 27 reclamações resolvidas. Então, foi maior. A gente só analisar aqui, ó, comparar com a linha aqui, ó, né? A linha do 20 aqui, ó, de não resolvidas. E aqui, ó, tá mais ou menos aqui, em 26, mais ou menos, reclamações foram resolvidas na terça-feira. Beleza? Vamos fazer mais uma, agora um gráfico de coluna, ok? Nos últimos anos, pessoal, ocorreu redução gradativa. Oi? Gráfico de coluna é meu ponto fraco. Olha aí, vamos para o gráfico de coluna agora. Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. Então, o crescimento, ou seja, o nascimento de pessoas, né? A taxa de crescimento ela tem a ver assim, com o tanto que nasce e o tanto que morre, gente. Né? De crescimento populacional de todos os continentes. Então, a taxa de crescimento populacional de quase todos os continentes, ela teve uma redução gradativa. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos. Em 2000, e também a projeção para 2050. Então, ó, em 2000, foi o que eles anotaram. Em 2050 não chegou ainda. É o quanto eles acham que vai ser. Por isso que é projeção. Então, com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, o que acontece? Letra A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Letra B, a população do Brasil duplicará. Letra C, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Letra D, a população do Paquistão crescerá mais de 100%. Ou letra E, a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional do mundo. Então, aqui que está a dificuldade, pessoal. Esse gráfico aqui de coluna é o dos anos 2000, é o que já aconteceu. Esse de 2050 é o que eles acham que vai acontecer. Tá? A coluna, aqui, a linha, a reta numérica vertical é a quantidade de pessoas. Olha aqui, ó, de 200 mil a 200 milhões a 1.400 milhões, né? Bilhões, a 1,4 bilhões. Seria isso aqui. Aqui a nossa reta numérica. E aqui estão os países, as colunas. Ó, a China tinha 1.277 né, pessoas lá, taxa de crescimento.
a Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Daí, aqui é lá em 2050. O que vai acontecer? Milhões de habitantes, ó, em milhões de habitantes. Esqueci de ler a legenda. Então, é em milhões, ó, 1,5 milhões de habitantes aqui na Índia vai ter. Ok? Depois na China e tal. Então, a gente tem que analisar aqui os nomes, as barras, para ver qual que é a resposta. Só tem uma resposta correta aqui, tá? Então, qual é a resposta correta? Essa aqui, gente, tem que fazer conta, tá? Essa aqui tem que fazer uma continha. Uma continha simples, de mais, de menos. Continha de mais, de menos. É continha simples. Vamos lá, ó. Teve algumas. Tá tendo divergência aí, hein? Teve gente que respondeu C, teve gente que respondeu D. Interessante. O ideal, sabe, que era vocês fazerem a taxa de crescimento. Para saber a taxa de crescimento, você vai fazer o quê? Vai fazer o inicial, não, o final menos o inicial. Então, ó, a China era, ó, perceba, a China tinha 1.275.000. Foi para 1.462.000. Quanto que cresceu? Né? A Índia tinha 1.008.000. Cresceu para 1.572.000. Quanto que cresceu? Os Estados Unidos tinha 283. Cresceu para 397. Daí você vai analisar essa taxa de crescimento. Qual foi maior, qual foi menor. Vê aqui no cantinho, aqui, ó, para ajudar vocês. China. A taxa de crescimento vai ser, ó, 1.462 menos 1.267. Vamos ver quanto que dá isso. Ela tinha 1.275 da taxa de população. Aumentou para 1.462. Menos 1.275. Então, a taxa de crescimento da China foi 187. Estou fazendo a conta de menos aqui, ó, tá? A Índia tinha 1.008 e foi para 1.572. Então, a Índia foi para 560, teve um aumento de 564. Tá? Vamos ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha 283 e foi para 397. Então, há um aumento de 114. Tá? Isso aqui tudo é um aumento da população, tá? O Paquistão, vou colocar só como P, pessoal. Vou colocar aqui do outro lado, que é ali buga. Paquistão, acho que dá 99. Paquistão, vamos ver. Paquistão. Paquistão não tem na primeira aqui, né? Não, é Indonésia. Desculpa, é Indonésia. Eu acho que a Indonésia dá 99. Perceba uma coisa, gente. Olha que interessante isso aqui, ó. Paquistão não aparece na primeira. Então, não tem como eu ver a evolução dele. O Brasil só aparece na primeira e não aparece na segunda. Então, também não tem como ver a evolução. Então, o Brasil e o Paquistão não tem como olhar a evolução. Vamos olhar para a Indonésia. Indonésia, eu acho que é 99. Vamos ver. Vou colocar só um I de Indonésia aqui. Então, foi de 212 para 311. 99, isso mesmo. Então, olha, pessoal, se a gente for olhar aí, o maior aumento foi o da Índia. A Índia foi o que teve o maior aumento. Tá? Então, ó, a questão C já não pode ser verdadeira, porque ó, a taxa de crescimento da população da Indonésia
será menor que a dos Estados Unidos? Não, porque a taxa da Indonésia... Ah, não, pera, falei errado. A taxa de crescimento aqui... A população do Brasil duplicará? Não dá para ver, não sei. A taxa de crescimento populacional da China será negativa? Não existe isso. Né? A taxa de crescimento foi positiva. A população do Paquistão crescerá mais de 100%? Também não dá para ver. O Paquistão só apareceu na segunda. Então não dá para ver o crescimento dela. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo? Não é verdade, porque a maior foi a Índia. Né? A China cresceu, mas a Índia foi a que mais cresceu. Então, por fim, nós temos aqui, ó, a taxa da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. De fato, ó, a taxa de crescimento dos Estados Unidos é 114 e da Indonésia 99. Então, a resposta correta é a letra C. Não tem como. É muito bom em gráfico. Olha aí, ó. Alguém se descobriu nos gráficos aí, hein? Então, a resposta correta é a letra C, pessoal. Porque era a única que era verdadeira, as outras não eram verdadeiras, tá? A única que era verdadeira é que a taxa de crescimento da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. A da Indonésia foi 99, dos Estados Unidos 114. Você vê que analisar gráfico às vezes é mais difícil do que fazer contas, ok? A continha que eu fiz aí foi só a conta de menos, ok? Então, letra C. Ah, é assim mesmo, é que eu pensei que tivesse escrito maior. Ah, é assim. Eu me confundi também por causa disso, Ana. Eu achei que estava escrito maior também. Faremos, então, a retrospectiva... Vamos lá, joguinho rapidinho, pessoal, para vocês responderem alguns quiz aí. Eu acho que tem 6 perguntas, se eu não me engano. 5 perguntas, então é rapidinho. Olha lá, qual matéria os alunos mais gostam? Linguagem, história, matemática ou ciências? Matemática, né? É a barra maior ali. Só de bater o olho, né? Só de bater o olho. Viu que não precisou nem olhar. A gente só... Tudo bem, Lara. Tranquilo. Score. Quantos alunos responderam no total? Olha lá, assinaturas preferidas por estudantes do 1º ao 4º básico. Quantos alunos responderam no total? Então, agora eu tenho que saber qual é o total de alunos aí. Ó, aqui, eu tenho que somar. Então, 40, mais 30, mais 45, mais 20. 40 mais 30, 70. Chuta maior, 135, 135. 135. Vamos chutar o maior para ver. Foi bastante, né? Isso aí. Ah, Boa, foi do chute. Esse aí, ó. Mas essa atividade foi somar a quantidade de alunos que responderam a pesquisa, ok? Boa. Quantos alunos elegeram ciências? Só olhar aqui, ó, a barra de ciências está... 20. 20. Boa. Coitado de ciência, ciência é mó legal. Tabela mais fácil. Nossa, vou usar muito tabela agora. Boa, Respeito. tabela é muito fácil de usar, gente. Se a gente souber usar, né? Rodada bônus. Quem vai na rodada bônus? Pode ser você, Caio. Beleza. Ih, eu já perdi 200. E aí? Eu acho que é o primeiro. 50. Ah, foi 50, pelo Nossa, menos. cortou. Boa. Vamos lá. Português tem quantos votos a menos do que matemática? Português, cadê 5. português? A linguagem aqui, ó, primeiro. Language. 5, uai. Tá na melhoria. 5. 5, gente. 5 5. respostas a menos. Boa. Última perguntinha aí. Let's go. Quantos alunos a mais preferem matemática do que história? 5 de novo? Não, é História é esse 15. aqui, ó, azul. 15, ó lá. História são 30 e matemática são 45. Então, 15 alunos a mais preferem matemática. E é isso, pessoal. Deu o nosso joguinho aí. Legal.
Legal, só para... Muito Esse. ótimo. Muito bom, né? Então, gente, tá aparecendo a tela aí? Uhum. Hoje nós aprendemos gráficos, ok? Falamos um pouquinho sobre gráficos. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não. Ótimo. Então, pessoal de casa ficou com alguma dúvida, mande pelas nossas redes sociais, @alicerceedu, mande também fotos de gráfico, perguntas sobre gráfico, que a gente pode responder você. Pessoal, então, muito obrigado por ficarem até aqui com a gente, muito obrigado por terem participado da aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula, amanhã, aula de português. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.